Meu muito bom dia. Hoje a gente não vai falar de pandemia. Já tem gente aí de saco cheio de falar de pandemia. Apesar de que a pandemia, óbvio, vai ser um tema sempre recorrente aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, até porque a pandemia já faz parte das nossas vidas. Já faz parte da vida da humanidade. Mas hoje a gente vai fazer uma breve reflexão política, ao que se dispõe um canal de ciência política. E vamos discutir aqui um tema futuro, um tema para o futuro. Vamos discutir aqui as eleições. Não as que passaram, mas que vão vir. As eleições de 2022. Porque a gente está em 2021, um 2021 que ainda entra com a ressaca da pandemia, um carnaval que, por sinal, não vai acontecer, ou ao menos não vai acontecer da forma como a gente acharia que acontecesse, pelo menos com o apoio aí dos órgãos oficiais, apesar de que, não obstante, você ter aí muita gente que vai festejar do mesmo jeito. Sobretudo em casa de praia, vai ter gente lá botando seu bloquinho de carnaval dentro do seu quintal. Mas na rua, ao menos pelos decretos governamentais, não pode. Mas, independente do carnaval, não ter o carnaval, ano que vem vai ter sim eleição. E vai ter eleição presidencial. Aí vem aquela velha discussão. Quem vai ser candidato? Ou melhor, quem será o desafiante de Bolsonaro? Sim, porque o presidente, como eu já falei aqui várias vezes no canal, ele está constantemente em campanha. Desde que tomou posse, o Bolsonaro não faz outra coisa, senão se candidatar. Ele, na verdade, é um presidente eterno na campanha, um presidente que não governa, mas que faz campanha. E entre um presidente que humilha o seu vice, viram o que aconteceu com o Mourão essa semana? Sendo praticamente esquecido, se não despejado, esquecido das reuniões ministeriais e colocado ali, né, por escanteio, até para discutir questões relativas ao meio ambiente. Pois é. O Bolsonaro, ele faz isso já escanteando as pessoas do seu entourage, a começar pelo Mourão, porque ele quer deixar o campo aberto. Quer deixar o campo aberto porque ele sabe que tem a vantagem, sabe que nas pesquisas, apesar da sua popularidade baixa, ele tem uma popularidade alta no seu séquito, não é? Entre os seus seguidores, e por conta disso ele sabe que ele é favorito. Ele dispõe do favoritismo para a eleição presidencial e detém a máquina federal. Pois bem, então quem é que vai desafiar? Quem vai ser o oponente do Bolsonaro com chances reais de ir para o segundo turno e, quem sabe, derrotar o Bozo, dentro desse espectro aí maluco da extrema-direita? Porque, veja bem, o fato do Trump ter perdido nos Estados Unidos não significa que a extrema-direita no mundo ela tenha perdido o fôlego. E, claro, a extrema-direita ela pode ter, sim, né, como é que eu poderia dizer? Um alívio. Ela pode ter um alívio com a manutenção do Bolsonaro, com a reeleição do Bolsonaro em 2022. Cenário que, né, atemoriza, né, ou alucina, né, ou espanta muitos progressistas, com toda certeza. Mas a gente tem que fincar o pé na realidade. Né? E fincar o pé na realidade é constatar que Bolsonaro não só é candidato, como Bolsonaro é favorito. Ele tem o favoritismo para essa eleição do presidente. Resta saber quem é que vai ser o seu oponente, ou na centro-direita, ou na centro-esquerda, ou na esquerda mesmo. E aí vamos às opções. Vamos primeiro ver no campo da centro-direita. Hoje eu estava escutando a CBN e vi os comentários lá, bem interessantes por sinal, e falando sobre a fala do Dória, que o Dória ontem teve a típica postura de candidato, né? Disse que não era candidato se o PSDB apresentar outro candidato. Balela, ele é candidato, ele é favorito, ele quer expulsar o Aécio, ele quer o apoio de Fernando Henrique, enfim, ele quer ampliar o leque e ser, de fato, o candidato da centro-direita viável. Tanto é que, com toda essa pandemia, todo mundo acompanhou isso. Quem acompanha o noticiário acompanhou bem. E não é à toa que o Bolsonaro fala tão mal do Dória e ataca tanto o Dória, né? Tanto o Bolsonaro quanto os bolsonaristas. Porque o Dória é o candidato natural, dentro do espectro da direita, a tirar os votos daqueles que, em 2018, fincaram apoio em Bolsonaro para derrotar o PT. Porque, na verdade, a questão era essa. Para muitos eleitores que, na época, votaram em Bolsonaro e que hoje são
de certa forma, bolsominions arrependidos, se tratava apenas de derrotar o PT. E, em verdade, muitos daqueles que votaram também no Bolsonaro representavam uma classe média lavajatista, uma classe média que cultuava ou ainda cultua, né, o desmoralizado, o a cada dia desmoralizado Sérgio Moro, representante aí não só da Lava Jato, mas também da Vaza Jato, que mais uma vez revela que os diálogos ali travados, né, do Moro com os procuradores, em especial com o Deltan Dallagnol, são totalmente revestidos de uma ilegalidade e imoralidade flagrantes e demonstra ali o pleno uso eleitoreiro da Lava Jato. O objetivo da Lava Jato era, sim, conquistar o impeachment da Dilma, era tirar o PT do poder, era prender Lula para não ser candidato e era também uma escada, um trampolim político para o senhor Sérgio Moro, que acabou dando errado, uma vez que a aliança entre o lavajatismo e o bolsonarismo acabou por dar errado, até porque, naturalmente, né, o Bolsonaro, como eu falei há pouco, ele chama a bola para ele. Ele não quer, ele é um líder populista, autoritário. Ele não quer, de maneira nenhuma, ceder espaço para ninguém. A estrela, né, fazendo paródia com a estrela do PT, né, a estrela do bolsonarismo, a estrela da extrema-direita tem que brilhar no Bolsonaro. Ele é o candidato. Ele é o presidente. Ele é que segura a boiada, se a gente for usar essa expressão. E claro que o Moro dançou nessa perspectiva. Pois bem, então, para esse eleitorado que cultua o Moro, para esse eleitorado que tem aversão agora ao Bolsonaro, para esse eleitorado que sabe que cloroquina não resolve coisa nenhuma, sabe que ivermectina não resolve coisa nenhuma, e também sabe, né, que o Bolsonaro não é só um cara que fala bobagem, como alguns eleitores tentam passar o pano. Não, é que o presidente... O único problema dele é falar bobagem. Não, ele não só fala bobagem. Ele tem uma gestão totalmente medíocre, né, em todos os aspectos da brasilidade, principalmente no que tange à saúde, que é, né, o setor mais substancial, mais delicado, onde o presidente mostrou realmente que não sabe de nada. Não toca em nada, tem um ministério medíocre, e, enfim, a condução da economia também se encontra medíocre. Ou você acha que o preço da carne ou o preço da gasolina está barato? Pois bem, então, dentro desse quadro, vamos pensar então, o Dória é o candidato natural a enfrentar o Bolsonaro e, claro, e já levar pedrada como está levando, inclusive em São Paulo mesmo, por conta das medidas que vem adotando, às vezes é fase amarela, às vezes é fase laranja, às vezes é fase azul, daqui a pouco vai ser o quê? Multicolor, cor de rosa, mas enfim, dentro dessas fases aí, de fechamento ou abertura dos estabelecimentos em São Paulo, é claro que o bolsonarismo também surfa e mete o pau em Dória para ver se consegue algum ganho político. Agora, mais importante ainda do que isso, é a gente pensar que se o Dória tenta se firmar como candidato, também existe uma terceira via na centro-direita que é tentar emplacar o Luciano Huck. Isso, né? O nosso amigo do Caldeirão, o rapaz do Caldeirão, deve sair da Globo e sair candidato. Outrora pelo DEM, o DEM que traiu o Rodrigo Maia, o DEM do ACM Neto, só que o DEM que parece agora ter afugentado o senhor Huck, que, naturalmente, sendo um cara de direita, parece que está recebendo afagos, não só de Fernando Henrique Cardoso, mas também como de Alckmin e de todos, do Gereissati, de todo o secto ali do PSDB, para que ele, na verdade, se filie ao PSDB. E aí seja, quem sabe, uma opção mais ao centro, ou mais à direita, enfim, do que o Dória, dentro do tabuleiro do PSDB. Se é que o Huck vai mesmo para o PSDB. Bom, o Huck, então, é o coringa desse baralho da direita brasileira, né, da direita liberal, né, para tentar se contrapor ao candidato, ao presidente da extrema-direita, que é o favorito. Mas e nas esquerdas? Nas esquerdas, meu amigo, é que temos aí, né, claro, muitos podem citar o Ciro Gomes como candidato natural, né, que ainda tenta se firmar com o seu claudicante PDT, porém, o candidato de fato que deve sair é o Haddad, é o Fernando Haddad, né? Candidato, inclusive, já chancelado pelo Lula, candidato que já está em campanha, já está dando entrevista. Sim, o Haddad está em campanha? Sim, já está, inclusive já a proposta dele sair pelo Brasil. E não foi à toa que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, fez um vídeo já conclamando a sua militância. Viu como os gestos são estudados? O Lula, em um dia, divulga à imprensa, o próprio Haddad divulga que recebeu o aval do Lula para se candidatar, mesmo sabendo que o Lula pode ainda vir a ser candidato. Pode?
numa hipótese ainda remota, mas pode, uma vez que os julgamentos da Lava Jato podem ser declarados nulos, se de fato esse ano o Supremo declarar a suspeição do Moro, o que parece cada vez mais evidente, mais claro, ao menos em relação ao processo do triplex, que acabou condenando o Lula, inclusive levando à prisão por um ano e meio, ou se, de fato, por causa do outro processo em relação ao sítio em Atibaia, o Lula ainda permanece inelegível e, de fato, né, o Haddad se confirme como candidato. Bom, muita gente está torcendo para que seja Haddad e não Lula. E, veja bem, isso é bem claro, isso aparece de forma bem transparente, né, no programa Manhattan Connection. O Manhattan Connection, que é o centro hoje do debate aqui no nosso canal, nosso programa de hoje, em que você vai perceber, eu vou abrir agora, para 6 minutos de um papo ácido, de uma treta, de um embate, de um arranca-rabo entre o jornalista Diogo Mainardi e o Fernando Haddad. Dá só uma olhadinha nisso aí. Boa noite, Haddad. Eu não estou entendendo nada aqui. Você está se apresentando como candidato à presidência, mas numa entrevista hoje mesmo você disse que o seu candidato é o Lula. A coisa fica meio confusa. De um lado você defende o combate à criminalidade, do outro você é o poste de um ladrão. Você passou a campanha eleitoral inteira em 2018 defendendo o ladrão e os crimes praticados por esse ladrão. Tanto que você perdeu. Se você não tivesse feito isso, você não teria perdido e nós não teríamos o criminoso Bolsonaro na presidência hoje. É evidente que sua candidatura... Qual a sua pergunta, Diogo? Porque depois do golpe de Palácio ontem no STF, o Lula vai tomar essa candidatura, ele vai encampar essa candidatura. Por mais que vocês digam que ele vai ser inocentado, os eleitores não são idiotas, eles sabem perfeitamente que o Lula tinha 40 milhões de reais no departamento de propinas da Odebrecht. Isso não vai ser apagado jamais, a ficha suja dele vai continuar pela eternidade. Sobre 2022, eu acho que você teria grande chance de derrotar o Bolsonaro. O Lula, se a disputa for entre esses dois, entre Lula e Bolsonaro, vou me atirar do 15º andar. Então não vou estar aqui para assistir a devastação provocada por um desses dois criminosos. Mas os brasileiros, sinto muito, vou ficar aqui. Qual é a sua pergunta, Diogo? Eu não sei o que você é. Você é o poste ou você é o candidato? Diogo, eu poderia classificar você nesse debate e talvez você não gostasse da alcunha que eu fosse te colocar. Mas eu não vou fazer isso porque eu acabei de ouvir que poucos petistas participam desse debate e eu acho que você é um dos grandes responsáveis por isso. Porque há muitas pessoas educadas nesse programa, mas eu não considero você um exemplo de educação. Eu acho você uma pessoa muito problemática, inclusive psicologicamente. Então vou responder a você com serenidade as suas indagações. Em primeiro lugar, nós vamos ver quem é o criminoso dessa história quando essa história terminar. E eu vou dizer para você que o seu herói, se estivesse nos Estados Unidos, o Sérgio Moro, estaria em Guantánamo, respondendo pelos crimes que ele cometeu. O Sérgio Moro não foi juiz, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos. Ele foi o líder de uma gangue que usou do poder judiciário para fazer política e para servir de escada para chegar ao poder. Ele imediatamente aceitou ser ministro da Justiça, denunciando as suas próprias intenções ridículas de querer governar o país a partir dessa mentalidade medíocre que ele tem, porque nem falar ele sabe. E talvez ele só tenha estudado para passar no concurso de juiz e olhe lá. Quando foi indagado sobre qual foi o último livro que ele teria lido, ele não soube dizer um título de livro que ele tivesse lido. Provavelmente só estudou para juiz. Armou contra o Lula, está sendo desmascarado, será desmascarado,
Você já xingou aqui 2 pessoas. Eu não estou te xingando. Eu estou respondendo a tua pergunta. Então, eu estou dizendo para você que o teu herói vai ser desmascarado. Eu estou dizendo que o seu herói será desmascarado pela justiça. E só não responderá pelos crimes que cometeu, porque, infelizmente, as mensagens foram obtidas por um hacker, embora tenham sido certificadas pela Polícia Federal. Mas ele será desmascarado e até 2022 nós vamos verificar quem é que vai ganhar a eleição, se nós ou se o Bolsonaro, em quem provavelmente você votou em 2018. O professor... Não votei. Não votei no Bolsonaro e eu já disse, eu me jogo do 15º andar. Depois do que você falou, eu me jogo do 19º andar. Olha aqui, eu não quero. Eu acho que dificilmente esse tipo de defesa. Eu espero que você se equilibre até lá. Eu tenho certeza que você pode procurar uma ajuda profissional, Diogo. E até 2022, eu tenho certeza que eu vou te ver em 2023 e vou provar para você que o Brasil vai estar no caminho certo. Mas não seja imbecil, eu também. Que argumento mais vagabundo. Olha aqui, espera. Mais uma ofensa. Eu quero saber se nós vamos manter esse tom que o Diogo impõe a esse programa, porque eu aceitei vir a esse programa de boa fé. Né? Eu tenho uma carreira, eu passei por vários cargos, eu não devo nada ao Diogo Mainardi, nem ele me deve. Agora, se o tom for esse, eu acho que nós vamos atrapalhar a vida do telespectador, que não espera isso. Então, professor, obrigado. Cultura. Obrigado, professor. Eu tenho minhas dúvidas se o ministro Sérgio Moro ia parar em Guantánamo, ele aqui ainda é herói. Mas eu acho que o Nelson Mota pode... Até o governo Trump, talvez. Ô, Nelson. Pois é, viram aí? Chega a ser engraçado, né? O Haddad, claro, se comportou como ele sempre se comporta, né? Ele foi um lorde. Foi um lorde diante das provocações, né? Diante da ironia do senhor Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi, ele já é muito conhecido aqui da imprensa brasileira, em particular meus cabelos brancos aqui já denunciam, né, de que eu já há alguns anos já acompanho, né, principalmente os escritos do senhor Diogo Mainardi, como também, né, já acompanhei a participação dele no Manhattan Connection. No tempo, inclusive, era no outro canal, era na GNT e não na TV Cultura. Veja bem, em primeiro lugar, muita gente caçoa do Manhattan Connection, acha que é um programa blasé, sei lá, muito snob, um jornalismo meio snob, um jornalismo daquela direita liberal, né, metida, arrogante, enfim. Apesar da grande competência do Lucas Mendes na apresentação desse canal, de fato, o Manhattan Connection é feito, né, para um público diferenciado. Essa que é a verdade. Se esse público é abastado ou intelectualmente mais avantajado ou se é arrogante, boçal, janota, o que quer que seja, para mim isso não interessa. O que interessa é que o Manhattan Connection se firmou desde os tempos de finado Paulo Francis, ou seja, como você vê como o programa é antigo. Ele se firmou como uma das opções de jornalismo da TV brasileira e agora do streaming, né, porque a gente está falando agora em era de internet. E é um programa que a gente tem que levar em conta. Todos os cientistas políticos, analistas políticos, enfim, comentadores, têm que levar em conta o que é discutido, mesmo que discordando. E o Diogo Mainardi faz parte aí desse quadro, né? É um dos comentaristas com toda a sua polêmica. Agora, é importante a gente observar, apesar de que o Haddad ele tentou, né, acertar, né, uma linha abaixo da cintura, o Mainardi, onde ele pode ser mais acertado, no próprio ego. Até porque o Diogo Mainardi, né, tem um ego enorme, um ego inflado, que talvez sirva, de fato, como o Haddad disse, para suprir ali algumas questões psicológicas mal resolvidas, digamos assim, do comentarista do Manhattan Connection. Mas, independente, como eu não sou psicólogo do Mainardi, o que me interessa é analisar politicamente o papel do Mainardi. O Mainardi é o seguinte, o Mainardi, ele sabe, né, que boa parte da carreira dele enquanto jornalista, carreira essa medíocre para alguns e brilhante para outros, é uma carreira que foi centrada na crítica
ao ex-presidente Lula. Tanto é que o Maynard, né, ele tem um livro, né, se é que se pode chamar aquilo de livro, um livro de crônicas, com o seguinte título: Lula é minha anta. Lula é minha anta. Pronto, daí você tira, né, o quanto, né, o Maynard ele se popularizou pela crítica ao ex-presidente. No momento, inclusive, em que Lula era presidente e estava numa das maiores curvas de popularidade de um presidente na história da República. Lembrando aí que o Lula, quando deixou a presidência, tinha lá entre 70% e 80% de aprovação popular. Então, o Diogo Maynard, ele teve uma postura que para uns pode ser atrevida e para outros corajosa, de ter sido um dos pouquíssimos jornalistas, um dos pouquíssimos comunicadores ali do Brasil do começo desse século a criticar alguém que se considerava incriticável, se a gente for usar aqui esse neologismo, essa expressão nova que eu criei aqui, né? Ou seja, o Maynard, ele de fato se popularizou criticando o Lula. Então seria natural que ele se valesse aí, né, de jargões aí, que para o Fernando Haddad foram mais insultos, né, xingamentos ou calúnias para os defensores aí, né, os grandes defensores do ex-presidente, chamando Lula de ladrão, né? Porque, enfim, nessa discussão polarizada e apaixonada típica dos populismos, não há meio termo. Ou Lula é herói para quem o apoia, ou é ladrão para quem o detesta. E, claro, o Maynard, ele não vai ficar em cima do muro, não vai dar uma de tucano e vai, claro, né, meter o pau em quem sempre meteu o pau. Isso é natural, isso é normal para quem conhece Diogo Maynard, como eu falei há pouco, isso é totalmente previsível. Agora, o que é imprevisível, e o que para mim pareceu ser, e me espantou, foi na verdade a simpatia do jornalista do Manhattan Connection ao Haddad. Vocês podem ter percebido isso. Simpatia que está sendo dada por muitos comunicadores, só falta agora o Reinaldo Azevedo também se pronunciar, mas você vai perceber que no ambiente da chamada direita letrada, da direita liberal, o nome de Haddad passa, é engolido. Se antes o sapo barbudo não se engolia, porque era o Lula, agora o professor, agora esse é o termo que estão se utilizando, não é o ex-prefeito de São Paulo, não é o candidato derrotado, não é o Porsche do Lula. Claro que se ele se desvincular do Lula, claro, mas é o, abre aspas, professor, fecha aspas. Isso em termos de metalinguagem está bem claro. Está bem claro que, na verdade, esse mote a partir de agora que as esquerdas, ou a esquerda liderada pelo PT, deverá desenvolver com o seu candidato que, né, com toda a elegância, né, que lhe é característica do Haddad, toda a elegância, né, toda a boa retórica que o Haddad tem, né, a retórica intelectual que ele tem, vai cada vez mais se mostrar como uma espécie de Fernando Henrique Cardoso da esquerda, ou do petismo. Essa que é a realidade. Isto é, com, claro, o apoio, né, e com a bênção de Lula. Porque lembre-se bem, não existe só o petismo, existe o lulismo. E quando Lula chegou à presidência ficou bem claro, na verdade antes mesmo da eleição, mas quando Lula publica a carta aos brasileiros na sua campanha eleitoral, em que pela primeira vez ele conquista, na verdade pela quarta vez ele conquista a presidência, né? Pela primeira vez, né, no Carta aos Brasileiros, se revela ali, né, o Lula que quer ser estadista, o Lula que quer ser governante, e naquele momento o Lula de fato se torna maior do que o PT. Essa é que é a realidade. Né? E se questiona, inclusive, qual será a sobrevivência do PT após o Lula partir. Até porque todo líder, né, ele não é eterno. Fidel Castro chegou até os 90 anos, mas morreu. Então, tudo indica que o Lula terá que passar o bastão obrigatoriamente para alguém no dia em que for para o além. Mas, enfim, qual será o futuro do PT sem o Lula? Bom, isso aí é tema de outro podcast, de outro vídeo. A gente não vai discutir isso aqui, senão vai ficar muito chato. Mas, o que é importante a gente discutir aqui agora é qual será o caminho da eleição de 2022, tendo Haddad ou Lula como candidatos e se essas candidaturas serão viáveis a ponto de, o que eu acabei de falar no começo desse vídeo, a ponto de você ter um candidato realmente competitivo para ser uma real oposição e um real oponente ao presidente Bolsonaro. Bom, antes que a gente fale isso, relacionando esse tema de hoje, né, com o que a gente sempre faz aqui nesse canal, vem mais aí uma dica de leitura.
Pois é, meu amigo, minha amiga, meu camarada e minha camarada. Hoje a gente vai de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Hoje eu peguei pesado, porque hoje eu estou falando de um dos filósofos mais controvertidos que a pós-modernidade já teve, que a era contemporânea já teve. Pois bem, o Nietzsche tem um conceito, né, dos vários que ele tem, porque o Nietzsche envolve um verdadeiro glossário, um verdadeiro vocabulário. Na verdade, ao estudar Nietzsche, como eu estudei um pouco, né, ao estudar Nietzsche, você acaba, né, se deparando com uma nova linguagem, um novo universo, um novo dicionário. E dentro do dicionário das várias expressões que o Nietzsche estabeleceu ou aprimorou, um dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui, relacionar com o tema de hoje, é o de eterno retorno. Pois bem, em que consiste, no geral, o eterno retorno? A própria palavra já diz isso. Em verdade, o eterno retorno, muitos autores vão dizer que o eterno retorno é um dos conceitos que caracteriza o tal do niilismo. E o que é o niilismo? Bom, para quem está engatinhando em conceitos filosóficos, eu diria o seguinte. Primeiro, nihil vem de nada em latim. Então, em verdade, o niilismo seria uma doutrina, uma corrente de pensamento que prega, né, literalmente o culto ao nada. Mas veja bem, nada? O que significa um nada? Ora, um nada, do ponto de vista, né, vamos brincar com as palavras, um nada, do ponto de vista lógico, é a antítese do tudo. Mas não é qualquer nada, é um nada no sentido de ruptura. Na verdade, o niilismo ou o niilista, ele prega uma ruptura com o todo ou com o contexto atual ao qual estamos, a começar pela religião. Então, tanto é que o Nietzsche, né, ele decreta a morte de Deus. E por isso Nietzsche é tido, né, como um filósofo niilista. Só que o niilismo, se você pegar no Wikipedia, você vai ver que o niilismo ele tem vários conceitos, né? Inclusive, né, o próprio conceito de rebelião também. Né? O niilismo, a postura niilista pode ser uma postura de rebeldia. Tanto é que um outro filósofo do existencialismo chamado Albert Camus tem um livro clássico que eu também vou dar como dica de leitura aqui, que é O Homem Revoltado. Né? Que aí eu vou falar sobre esse livro em outros canais, em outros programas aqui desse canal, na verdade, para a gente poder adiantar aqui o tempo. Então veja bem, já que eu estou falando do Nietzsche, a gente tem que notar o seguinte, quando o Nietzsche fala do eterno retorno, em verdade ele faz uma crítica também ao niilismo, né? Uma das formas do niilismo, que seria a negação da realidade, mas não é uma negação da realidade da perspectiva da destruição absoluta de tudo que existe. Ou seja, destruir o todo para, do nada, reconstruir algo. Não se trata apenas disso, mas se trata também de retornar, de regressar a um passado. Daí que vem a grande explicação desse conceito nietzschiano de eterno retorno. Porque o Nietzsche ele retorna aos gregos. Para ser mais específico, ele retorna a Heráclito de Éfeso, né, e aquela velha frase do Heráclito, né, de dizer que a existência é um rio que flui. Um rio em que o rio ele é eterno, ou seja, aquele conceito de eternidade, né, ou de eternidade temporal ou atemporal, que é o que a gente vai trabalhar aqui, Nietzsche trabalha aqui, não é? Ou seja, de uma eternidade que pode estar além do tempo ou dentro do tempo. O que eu quero dizer com isso? Tanto você pode ter um rio que tem uma origem, um afluente e tem uma foz, como você pode ter um rio, né, em que você não sabe necessariamente de onde vem a foz nem a afluente dele, mas é um rio que vai sempre correr. Só que detalhe, aí vem a diferença do que o Nietzsche fala sobre o eterno retorno. Se o eterno retorno corresponde a esse rio que sempre esteve ali, esse rio, à medida que ele vai fazendo o seu percurso, ele nunca é o mesmo. Ou seja, ao buscar retornar ao que você era antes, ao buscar retornar ao rio, na verdade, você nunca encontrará de fato quem você era mesmo, porque quem você era mesmo ficou no passado. Ou seja, você continua, na verdade, sendo diferente à medida que o seu próprio rio da vida flui. Complexo isso? Deu um nó na sua cabeça? Meio complicado? Não se preocupe. Você deve estar pensando, poxa, mas que viagem, né? Que baita viagem. De fato. Mas vamos adequar essa viagem, vamos adequar esse rio nietzschiano, ou esse rio de Heráclito, ao rio da política, ao rio da eleição 2022. Pois é. Se a gente for utilizar aqui a linguagem de Nietzsche, a gente tem que pensar se esse eterno retorno ele vai se dar de forma atemporal
na perspectiva de achar, por exemplo, em que você pode novamente reeditar os velhos tempos do lulismo, ou os velhos tempos do PT ou de Lula no poder, lançando novamente Lula candidato, e com a crença que a sua claque tem, que seus apoiadores têm, que Lula é o candidato ideal para unificar a nação, uma nação totalmente dividida, totalmente fraturada, que não foi fraturada apenas pelo Bolsonaro ou foi fraturada apenas pelo populismo. O Brasil foi fraturado, né, e a nação foi dividida entre pessoas que sequer se falam de diversas formas. Foi fraturado pelo Bolsonaro também, que aproveitou a onda, mas foi fraturado também pela economia, foi fraturado pelo lavajatismo, foi fraturado pelos escândalos de corrupção, foi fraturado, né, pelo próprio fracasso que teve o governo lulopetista de propor, de ser uma alternativa viável, que se mantivesse no poder, que construísse um modelo de poder que ao final se esgotou. Aí vem a grande crítica, e me perdoem aqui os petistas, veja bem, uma crítica histórica. Repare, né, vou brincar aqui e imitar Ciro Gomes, repare bem, como disse Ciro Gomes, nós tivemos 20 anos de governo militar, um ciclo. Nós tivemos também na história do Brasil 15 anos de varguismo, de Estado Novo com Getúlio Vargas. E nós tivemos 14 anos de lulopetismo, de governo do PT com Lula e Dilma Rousseff, que só não foram 16 porque Dilma não conseguiu concluir seu segundo mandato e foi derrubada por um impeachment. Então, percebam as comparações. Do século XX para cá, ou dos últimos 100 anos, dos quase 100 anos que tivemos, na verdade são 80 anos, 80, 90 anos, nós tivemos então 3 ciclos de poder em que você teve um grupo ou um líder, não é? Moldando o Estado a sua proposta, a sua perspectiva, o seu projeto de poder. Tivemos o Estado Novo, o varguismo, tivemos o militarismo nacionalista e tivemos o petismo. Todos esses 3 modelos revelaram o quê? Um esgotamento. Essa que é a questão. Houve um esgotamento desses modelos e essa que é a minha tese. Um esgotamento histórico. Um esgotamento por diversos fatores que eu já citei aqui. Fatores sociais, fatores econômicos, fatores políticos e até culturais. Pois bem, diante desse esgotamento e retornando ao eterno retorno, voltando ao eterno retorno, será que, nessa perspectiva de voltar àquele rio, o rio deve ser o rio do lulopetismo? Ou será que o rio deve fluir de outra forma e, na verdade, as esquerdas têm que se encontrar na margem do rio, em uma nova margem, numa nova perspectiva, e talvez essa nova perspectiva seja Haddad? Talvez alguns digam, mas novo o quê? Haddad é o pós-Lula, Haddad sempre vai ser o Haddad. Peraí, vamos refletir. Será que vai ser sempre o Haddad? Ou será que o Haddad de hoje, ou será que o Haddad do Manhattan Connection que apareceu ontem, é o Haddad bem diferente do Haddad, né, que saiu no lugar do Lula porque o Lula acabou tentando a sua candidatura indeferida em 2018? Ou será o Haddad diferente da campanha que perdeu para prefeito? Aí é pagar para ver, porque o próprio Haddad pode ser um novo Haddad, ou seja, um novo curso do Rio. E talvez nesse sentido, talvez a esquerda e o PT devam refletir sobre esse novo curso que o Rio das esquerdas, o que o Rio da história pode seguir aí para a afirmação do seu candidato. Pois bem, são apenas especulações político-filosóficas, mas especulações bastante importantes diante do contexto que se avizinha para 2022, diante aí, né, de todo um eleitorado, que não é necessariamente o eleitorado de esquerda, que quer se ver, sim, livre do governo Bolsonaro. Bom, vamos aguardar então os próximos capítulos que estão apenas começando dessa novela eleitoral. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até agora no nosso programa. Se não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Gostaria muito que fizesse sua inscrição, convidasse mais pessoas a se inscreverem no nosso canal. Por favor, acione o sininho para receber notificações de novos programas. Dê o seu like e, por favor, ajude a compartilhar a mídia ativista e progressista nesse país. Dependemos de vocês, dependemos da sua audiência. Tá bom? Tenha, então, um excelente resto de semana, apesar da pandemia. Um forte abraço.